A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 16 de Juízes, onde veremos a trágica história de Sansão e Dalila. Sansão continua atendendo aos desejos do seu corpo, da sua alma. Uma certa noite ele desce até Gaza, toma uma prostituta, cercam o lugar que eles estavam na intenção de pegá-lo, mas à meia-noite ele levanta e sai arrancando as portas da cidade, com batentes, ferrolhos e tudo, e ainda sobe uma montanha com uma expressão para expressar o seu poder e a sua força. Depois, para frente, ele conhece Dalila e se afeiçoa por ela. E Dalila, logo no início, é seduzida por homens filisteus para enganar a Sansão, porque ela receberia muitas moedas de prata. E o relacionamento dela foi o tempo todo tentando seduzir Sansão a contar-lhe sobre o segredo da sua força. E Sansão brinca com aquilo que ele tinha recebido de Deus. E ele começa a brincar. Diz para ela primeiro que se ele fosse amarrado com uma fibra vegetal ali, né, fibras do vimeiro, ele perderia a sua força. Ela faz isso, né, fala que os filisteus estão vindo sobre ele, e aí ele levanta e a força continua ali. Ela chora, lamenta, diz que ele a está enganando e ele brinca novamente. Fala para que seja amarrado com cordas novas. Depois fala das 7 tranças, mas na quarta vez Sansão se deixa seduzir por Dalila e conta toda a verdade, que a sua força estava nos seus cabelos crescidos. E aí Dalila tira os cabelos de Sansão, e quando grita, Sansão efetivamente estava sem força. Ele é pego, ele sofre, cegam Sansão, levam preso, vai ser animal de moinho, né, como um escravo moendo. E aí um certo dia mandam buscar Sansão, seus cabelos já estavam crescendo. Mandam buscar para brincar um pouquinho, né, para zombar de Sansão, da força que ele tinha. E Sansão pede para Deus que lhe dê pela última vez a força, porque aqueles homens estavam adorando ao seu deus Dagom, louvando ao seu deus Dagom que lhes entregara Sansão. Então Deus concede a Sansão um último momento de força. E só em cima do teto daquela casa havia mais de 3.000 pessoas, onde ele foi levado, e príncipes, e todos reunidos para zombarem dele. Mas Deus lhe permite força, e a Bíblia fala que ele matou mais dos seus inimigos na sua morte do que em vida. Vamos ao versículo 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e que como poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
Então quebrou as vergas de vimes como se quebra o fio de estopa no cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombastes de mim e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda outra vez, esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu-se que, alegrando-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e que fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa,
e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos.